Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhos animados, particularmente aqueles de super-heróis. Mas isso não significa que eu fosse, digamos assim, ignorante a algumas histórias muito famosas, como, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho. É verdade que aquela produção não era a que mais chamava a minha atenção e despertava o meu interesse, não era. Mas, inevitavelmente, eu teria algum conhecimento a respeito, porque é uma história extremamente famosa. Especialmente uma cena em que o lobo se disfarça de vovozinha. Lembram desse episódio? Dessa cena específica? O lobo, ele se disfarça de vovozinha e Chapeuzinho Vermelho chega na casa da avó para visitá-la e se depara com a suposta avó na cama. Chapeuzinho Vermelho estranha, se aproxima da sua suposta avó e faz algumas perguntas, porque ela não está entendendo aquilo que ela vê. Porque por mais que, entre aspas, pareça que há uma senhora deitada naquela cama, aquela senhora apresenta alguns traços, algumas características, algumas virtudes que distinguem o lobo da avó. Então, vocês devem se lembrar das perguntas que esse Chapeuzinho Vermelho faz para o lobo mau. Vó, que grandes olhos você tem? Por que esses grandes olhos? O lobo responde, para melhor contemplar a sua beleza, Chapeuzinho Vermelho. Interessante. Vó, por que essas grandes orelhas? Chapeuzinho Vermelho fez essa pergunta e a suposta avó respondeu, para que eu possa ouvir a sua doce voz, minha netinha. Chapeuzinho Vermelho propôs uma outra pergunta. Vó, por que esse nariz tão grande? E a suposta avó respondeu, para melhor sentir o seu perfume, minha neta. E foi então que Chapeuzinho Vermelho fez uma última pergunta. Vó, por que essa boca tão grande? E foi quando o lobo se revelou, porque aquela boca grande era para avançar, atacar e dilacerar aquela menina. Para cada pergunta, o lobo expressava a razão de uma das suas virtudes. Por que uma orelha tão grande? O tamanho daquela orelha era a virtude dela. E essa virtude tinha um objetivo, ouvir melhor a neta. O nariz grande. O nariz tem uma virtude. Ele é grande. Qual é a razão dessa virtude? Para sentir melhor o perfume da netinha. Os olhos também esbugalhados. Uma característica, uma virtude destes olhos. Para que eles são dessa forma? Para que eles possam contemplar melhor a neta. Perceberam? Cada substantivo com o seu consecutivo ou respectivo adjetivo, ou com a sua respectiva virtude. Cada virtude tinha um propósito de ser. O texto no qual vamos refletir hoje, finalizando a nossa série intitulada Igreja Essencial, Igreja Redimida, Reunida, Receptiva, e hoje veremos uma outra característica essencial dela. O texto no qual vamos refletir vai justamente propor, apresentar virtudes. E estas virtudes não estão ali na igreja aleatoriamente, acidentalmente. Não! Elas estão lá porque elas têm um propósito. Qual é o propósito das virtudes da igreja? O texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10 vai responder. E a resposta basicamente é esta: proclamar as virtudes de Deus é o propósito das virtudes dos seus. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10, que é um texto muito conhecido. Não é verdade? Muito conhecido. O texto da palavra do Senhor
Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Gente, quem está escrevendo esta carta aqui? Resposta óbvia, o apóstolo Pedro. A pedra, uma pedra no sapato, digamos assim, de Jesus. E eu queria, a título de introdução dessa reflexão, apresentar para vocês, breve e objetivamente, a jornada dessa pedra. A pedra chamada Pedro. Vocês devem se lembrar que Pedro, antes de ser esse apóstolo, escritor dessa carta, foi um discípulo de Jesus. Alguém talvez intempestivo, alguém talvez impulsivo. E há episódios relacionados a Pedro que são registrados. E eles não são registrados à toa, porque se eles estão lá, eles estão para mostrar para nós a evolução, o crescimento da pessoa de Pedro. Nós temos o Pedro em Mateus. Lembram de Pedro em Mateus? No Evangelho de Mateus? Ali em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus pediu para que os seus discípulos respondessem o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros, Moisés, um profeta, enfim. E aí o Senhor Jesus se volta novamente para os 12 e pergunta: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? Quem tomou a frente? Quem respondeu? Pedro, a pedra. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus, diante dessa resposta, ele reage. Lembram? O Senhor Jesus diz: bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foi você que disse essas coisas, mas foi o Deus que revelou essas coisas para você. Por isso, você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí, gente, poucos momentos depois, o mesmo Evangelho de Mateus registra Pedro mais uma vez reagindo a uma palavra de Jesus. Porque o texto diz que o Senhor Jesus começou a explicar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse nas mãos dos líderes religiosos, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Lembram disso? Quem reagiu diante dessa situação? Quem reagiu de pronto, de bate-pronto a essa palavra do Senhor Jesus? A pedra. Pedro. E o que ele disse? Senhor, para com isso. Tá louco, meu? Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Ao que o Senhor Jesus respondeu: arreda-te, afasta-te de mim, Satanás, porque tu és pedra, mas pedra de tropeço, porque só cogita as coisas a respeito dos homens. Então percebam, Pedro foi do céu ao inferno em poucos momentos, figurativamente falando, claro, mas em todo caso, nessas experiências vividas pelo apóstolo Pedro, é perceptível que sempre há um conceito de pedra envolvida. Uma pedra sobre a qual a igreja é construída. Uma pedra que serve de fundamento para esse povo redimido de Jesus. Mas, por outro lado, o conceito de pedra também se refere a um aspecto negativo, uma pedra de tropeço. E aí, passa Mateus,
Jesus morre, Jesus ressuscita, chegamos em Atos. E em Atos dos Apóstolos nós vamos ver uma outra situação envolvendo Pedro. Pedro é convocado pelo Senhor a ter um encontro com um gentil chamado Cornélio. Se Deus não desse uma visão para Pedro, ele não iria, gente. Ele não iria. Então, Deus conspirou nos bastidores, dando uma visão a Pedro e simultaneamente dando uma visão para Cornélio. No caso, Cornélio recebeu uma visão de que era necessário que ele enviasse algumas pessoas para que fossem buscar Pedro, que ele transmitiria a mensagem do Senhor para aquele homem. E Pedro foi orientado pelo Senhor que acompanhasse aqueles homens enviados por Cornélio. Mas se Deus não falasse com a pedra, de maneira nenhuma aquela pedra rolaria em direção a Cornélio. Então Deus fala com Pedro. Por quê? Porque ainda que Pedro fosse um apóstolo do Senhor Jesus naquele momento, ele ainda sofria com os seus preconceitos étnicos, porque Pedro era judeu e todo judeu tinha muita dificuldade com os gentios. Muito mais ainda quando considerava a possibilidade, que na verdade não era uma possibilidade considerada, de entrar na casa de um gentio. Não era apenas não considerado ter contato com um gentio, era muito mais desconsiderado entrar numa casa de um gentio. E Deus convocou Pedro a fazer isso. Na visão, Pedro resiste, lembra? Porque Deus mostra alguns animais que do ponto de vista dos judeus eram impuros, e Deus disse, come. E Pedro respondeu, é ruim, como não? Não vou comer. Eu nunca botei carne impura na minha boca, não vai ser hoje que eu vou fazê-lo. Ao que Deus disse, você não pode considerar impuro aquilo que Deus purificou. Mais uma vez, Pedro se mostra uma rocha que precisa de golpes para que ela vá amolecendo. Então vimos Pedro em Mateus, vimos um Pedro que cresceu em Atos, mas ainda precisava de intervenções divinas para progredir na sua fé e na sua vida cristã, e chegamos no Pedro de Pedro. E em Pedro, Pedro mostra que entendeu com clareza o papel, o lugar, o espaço de cada pedra no reino de Deus. Quando nós olhamos para os versículos anteriores ao do texto que nós lemos, nós identificamos o ensino de Pedro. Ele diz assim, versículo 6, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Perceberam aqui? Pedro se refere a uma pedra. Portanto, versículo 7, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. O texto continua dizendo assim, os que não creem tropeçam. Tropeçam aonde? Tropeçam na pedra de tropeço. Pedro demonstra o seu entendimento e o lugar que cada pedra ocupa na realidade que ele vive. Existe uma pedra que é caracterizada como pedra angular. Esta pedra é Cristo. Cristo é a pedra angular. É aquela pedra fundamental que define como será toda a construção. Sim, os apóstolos são os fundamentos que ele utilizará para o levantamento dessas paredes.
Mas sem Cristo nem os apóstolos ficam de pé. Então, Pedro, no seu ensino, ele identifica Jesus, ele é uma pedra, ele é a pedra angular, da qual toda construção depende, e sem ela, nenhuma construção fica de pé. Mas Pedro também identifica outro tipo de pedra. E que pedra é esta? São aqueles que creem. Lembra no começo que eu falei que o templo de Salomão foi destruído, depois levantaram outro templo, e na sequência, no ano 70 depois de Cristo, esse templo também foi destruído? Pois é, mas Deus em Cristo levantou outros templos, não templos feitos por mãos humanas, mas pessoas que depositaram a sua fé em Jesus, e estas pessoas que creem em Jesus são pedras vivas na construção desse templo, dessa casa espiritual na qual o seu Santo Espírito habita. Então, no ensino de Pedro, os crentes são pedras vivas. Eu e você somos pedras vivas. Porém, há um outro tipo de pedra. Na verdade, não é um outro tipo de pedra, mas é uma outra função da pedra angular. Porque a mesma pedra angular que serve de referência para construir a casa espiritual é aquela que faz algumas pessoas tropeçarem. E nesse caso, Jesus serve de tropeço para estes. Para estes quem? Para aqueles que não creem. Então, o que nós percebemos quando nós comparamos a jornada desta pedra de Mateus à primeira carta de Pedro, que Pedro cresceu na sua vida cristã e particularmente no seu entendimento das pedras às quais Cristo se referiu. E agora nós chegamos no versículo 9. E vemos diante de nós o quê? Um grande contraste. Veja só o que diz o versículo 9. Vocês, porém, esse porém aqui, ele estabelece um contraste. Concorda comigo? Antes, no versículo anterior, o texto diz assim: os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Então, se nós temos pessoas que tropeçam, e tropeçam na pedra de tropeço, elas o tropeçam por quê? Porque elas não creem. Só que o versículo 9 diz assim: vocês, porém. E quando Pedro diz vocês, porém, ele está comunicando que eles são diferentes daqueles que tropeçam. Ora, se estes para quem Pedro está se dirigindo são diferentes daqueles que tropeçam, significam que estes não tropeçam. E por que eles não tropeçam? Porque eles creem. Porque eles creem na pedra angular. Essa pedra angular não serve para ele de pedra de tropeço. Por quê? Porque eles obedecem ao Senhor por meio da graça de Jesus Cristo. Então, o que fazem estes que creem? A sequência do texto vai responder. E nesse sentido, nós teremos apresentadas diante de nós virtudes. Virtudes. Virtudes de quem? Das pessoas para as quais o apóstolo Pedro está se dirigindo. Veja só o que diz a sequência do versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós temos aqui o quê? Nós temos substantivo e adjetivo. O substantivo dando e indicando identidade, e o adjetivo dando e indicando virtude. Porque essa é a função do adjetivo: descrever virtude, qualidades. Então o que nós vemos é que nessa sequência do texto nós temos sempre primeiro a identidade. Vocês, porém, são.
Identidade. Vocês são o quê? Vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Então vocês são raça. Vocês são sacerdócio. Vocês são nação. Nação santa. E vocês são povo exclusivo de Deus. Muito interessante, queridos, porque nós temos 3 palavras aqui que podem ser traduzidas como povo. 3 palavras. Essas 3 palavras são raça, genos, nação, ethnos, e povo, laos. 3 palavras gregas que se referem não a indivíduos isolados, mas a um conjunto de pessoas. Portanto, essas identidades que são descritas aqui são identidades coletivas. Você não é nação. Você não é raça. Você não é povo sozinho. Para que nós sejamos nação, raça, povo, nós precisamos de outras pessoas e não poucas. Então, todas essas descrições aqui apontam para uma identidade coletiva. Vocês são raça, vocês são sacerdócio, vocês são nação, vocês são povo. Portanto, não faz sentido, da perspectiva bíblica, igreja ser um indivíduo. Porque todas as vezes que a Bíblia se refere à igreja, ela se refere como sendo um grupo, um coletivo, um agregamento, uma congregação, um ajuntamento, um coletivo. E nesse sentido, nós vemos esse traço congregacional da Igreja de Jesus. Mas, vejam, o autor aqui, Pedro, ele não se refere apenas à identidade coletiva, mas ele também se refere a virtudes recebidas, porque na sequência de cada substantivo nós temos um adjetivo. Vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo. É verdade que esta última palavra aqui é uma palavra só, cuja tradução expõe, indica essa ideia. Povo exclusivo, povo de propriedade pessoal de Deus. Todas essas virtudes não são virtudes inerentes, não são virtudes intrínsecas, que nós mesmos produzimos em nós. Não, são todas elas virtudes recebidas de Deus, dadas pelo Senhor. Nós não nos elegemos. Quem elege é Deus. Nós não nos fazemos um sacerdócio real. Não, é Deus quem nos faz esses sacerdotes, aquelas pessoas que são separadas pelo Senhor para ministrar ao mundo, para comunicar a sua mensagem e sermos, em certo sentido, mediadores entre o mundo e Deus. Mediadores como Jesus? Claro que não. Mediadores apresentando a mensagem de Jesus, apresentando o supremo mediador, para que por ele o mundo chegue ao Deus Criador de todas as coisas. Recebemos todas essas coisas de Deus. Não somos um sacerdócio aleatório, somos um sacerdócio real. Ocupamos, por causa da obra de Jesus, o espaço, o lugar de reis, porque fomos separados pelo Senhor para reinarmos com Ele. E mais, somos caracterizados como nação santa. Nós não somos santos por nós mesmos, queridos. Nós somos pecadores miseráveis. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós não seríamos recebidos pelo Senhor.
mas por causa da obra de Jesus, por causa dos méritos de Jesus, por causa da justiça de Jesus imputada a nós, nós fomos colocados nessa posição da qual não podemos ser tirados, que é a posição de santos. Somos posicionalmente santos, enquanto somos progressivamente santificados, para que no final sejamos plenamente e irrevogavelmente santos. Somos santos não por nossa própria vontade, mas por vontade do próprio Deus. E mais, queridos, somos povo, mas esse povo que somos tem uma virtude, tem uma característica, tem uma qualificação. E que qualificação é essa? Nós somos um povo exclusivo de Deus. Sabe o que isso faz de nós, gente? Faz de nós um povo completamente diferenciado quando comparado com qualquer outro povo. Por quê? Porque nós, por causa da fé em Jesus, passamos a ser posse, propriedade. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono, e esse dono não somos nós, esse dono é Deus. Sabe o que isso significa? Significa que não somos nós que determinamos como nós devemos viver. Não. Quem determina os passos que nós devemos dar na nossa vida, na nossa história, na nossa existência, na nossa peregrinação é Deus. E essa é mais uma das razões porque Ele nos deixou a Sua palavra, para que nós saibamos para onde devemos ir, porque Deus colocou a Sua palavra como bússola para nós seguirmos na direção estabelecida por Ele. Então somos um povo que é dele. Isso é maravilhoso, mas isso implica em que nós, sendo dele, nós não definimos a nossa agenda. Quem define a nossa agenda é Deus, e nós nos submetemos à agenda que ele definiu. Essa que é a ideia. Então percebam, nós temos diante de nós não apenas identidade coletiva, mas temos também um conjunto de virtudes que são recebidas. Para que Deus nos deu essas virtudes? Em outras palavras, com que propósito Deus deu essas qualidades para a igreja? Não é para que ela fique se regalando em si mesma. Não é para que ela fique inebriada, absorvida por si própria. Não! Não! É verdade que algumas ditas igrejas fazem isso. Vivem absorvidas por si próprias. Mas as virtudes que Deus nos deu têm um propósito. E a continuação do texto vai nos indicar qual é ele. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para... Este para aqui é uma indicação de propósito. Vocês são tudo isso para cumprir um objetivo. O texto diz para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele termina no versículo 10 dizendo: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Algumas perguntas que esta passagem, que estes 2 versículos respondem. Primeira pergunta: o que deve ser feito? Em outras palavras, qual é o propósito? O propósito é anunciar. O propósito envolve uma proclamação. E, gente, proclamação envolve verbalização. Eu costumo dizer e insisto nisso, porque no meio cristão há uma falácia. E essa falácia, essa mentira, diz que basta você viver corretamente, dar bons exemplos,
e isso será suficiente para que as pessoas percebam a mensagem do Evangelho. Isso não é verdade. Porque, como eu costumo dizer, Romanos capítulo 10, verso 17, não diz que a fé vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pressupõe comunicação verbal. Portanto, o que fazer? Respondendo essa pergunta, anúncio, proclamação, verbalização. Beleza? Você tem uma mensagem para proclamar. Qual é o conteúdo dela? Vocês são todas essas coisas e têm todas essas virtudes para proclamar, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é, então, o conteúdo dessa mensagem? A resposta: as virtudes de Deus. Anunciar as grandezas, as excelências, a majestade, as grandezas, ou seja, as virtudes de Deus. E nesse sentido nós temos uma espécie de trocadilho aqui. Por quê? Porque no versículo anterior, o que nós vimos? Deus apresentando as virtudes da igreja. Para que servem essas virtudes? Para anunciar as virtudes. Para anunciar as virtudes de Deus. Este é o conteúdo. Qual é o benefício desta mensagem? Vocês são todas essas coisas para anunciar as grandezas de Deus, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que anunciam uma mensagem que tem um conteúdo, as grandezas de Deus. Mas em que aspecto das grandezas de Deus eles devem se concentrar? No aspecto salvífico. Em outras palavras, eles devem apresentar no anúncio os benefícios que o Evangelho proporciona. Porque estes que anunciam não são quaisquer pessoas, não são as pessoas que não creem, não são aquelas pessoas que tropeçam na pedra de tropeço, não. São aquelas pessoas que experimentaram essa profunda, tremenda, majestosa transformação. São essas pessoas que foram transportadas do lamaçal do pecado para uma posição de santidade. Foram pessoas que foram transportadas das trevas, da perdição, para a sua, de quem? De Deus, maravilhosa luz. São estes que já experimentaram este benefício e são os anunciadores, os proclamadores dessas grandes e maravilhosas virtudes do Senhor. Porque Deus é tão virtuoso, porque entre tantas coisas, Ele é Salvador. Porque Ele tira pecadores da lama do pecado e os faz santos pelos méritos de Jesus. Porque Deus tira a gente das trevas, da escuridão e leva para a sua maravilhosa luz. Antes cegos, mas agora veem com clareza. Por quê? Porque Deus em Cristo tirou as camas dos seus olhos. São estes que passaram por essa experiência tremenda, maravilhosa, que são os anunciadores das virtudes do nosso grande Deus. Agora, qual é a prova definitiva de que eles passaram por essa experiência? Vejam, todos os anunciadores passaram por essa experiência de transporte, de trevas para a maravilhosa luz, de forma individual. Não é verdade? Mas eles passaram por uma experiência individual para que passassem a viver uma experiência coletiva. O versículo 10 vai indicar qual é a prova definitiva de que eles passaram por essa experiência. A prova é: antes, vocês nem sequer eram povo.
Sabe o que Pedro está dizendo aqui, gente? Que antes da fé, embora nós pertencêssemos a uma nação, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, seja qual for o país, mesmo pertencendo a ele, nós não éramos povo. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está afirmando categoricamente que antes da fé, nós não éramos nada. Nós não tínhamos raízes. Nós não tínhamos vínculos que nos definissem coletivamente. Mas, atenção aqui, o texto diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês não são só povo, vocês são povo de Deus. Em outras palavras, vocês saíram do nada para o tudo. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. E como se não bastassem vocês serem povo, vocês são povo de Deus. Doideira isso, né? Doideira total. Pois foi esta a transformação que Deus fez daquele povo. Esse pessoal, de igual forma, não tinha recebido misericórdia, mas agora receberam. Vejam, algumas traduções do versículo 10, da parte final dele, diz assim: antes vocês não alcançaram misericórdia, mas agora a alcançaram. Não sei se essa é a sua tradução. Se esta for a sua tradução, ela está incorreta. Por quê? Porque o verbo alcançar aí, ele está na voz passiva. Em outras palavras, o sujeito não pratica a ação, ele sofre a ação. Então, qual é a versão do alcançar no sentido de sofrer essa ação? Não é alcançar, é receber. Isso faz todo sentido com toda a mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, deixa muito claro que nós não alcançamos nada porque nós não temos virtudes em nós mesmos para alcançar qualquer coisa. É tudo obra de Deus. Portanto, aquilo que temos não é fruto da nossa conquista, não é porque nós alcançamos, mas é porque Deus, em misericórdia, nos deu. Lembram da ideia central? Proclamar as virtudes de Deus é o propósito das virtudes dos seus. O que esse texto fala a respeito de igreja? Nós temos visto nessa nossa série Igreja Essencial características definidoras, classificadoras, identificadoras da igreja. Vimos no nosso primeiro encontro que a igreja é redimida. No nosso segundo encontro, nós vimos que a igreja ela é reunida. No terceiro encontro, nós vimos que a igreja é receptiva. Ela não é composta apenas de um povo específico, de uma etnia singular, não. A igreja ela deve ser formada por várias etnias, por várias pessoas, de várias características. E, portanto, somos uma igreja que recebe essas pessoas diferentes. Mas são diferentes, mas todas com o mesmo propósito de se submeter ao Deus Todo-Poderoso. Não vivem como querem, mas vivem como um povo que pertence a alguém. Tem um dono, e é o dono quem define como essas pessoas devem viver. E hoje nós estamos vendo que a igreja é essencialmente redentiva. Vimos neste texto que a igreja tem virtudes singulares. Ela é raça eleita. Ela é sacerdócio real. Ela é nação santa. Ela é povo exclusivo. Então, eleita, real, santa, exclusiva, a igreja tem essas virtudes. O texto está comunicando e afirmando essas coisas a respeito da igreja. São virtudes singulares. Não haverá nenhuma outra instituição na história,
na vida, na existência, que terá essas virtudes. Por quê? Porque elas são dadas exclusivamente por Deus, para aqueles que creem em Jesus. Então, temos essa afirmação: a igreja tem virtudes singulares, mas também percebemos que essas virtudes são recebidas, são dadas pelo Senhor. E vemos também que essas virtudes têm um propósito redentivo para anunciar as grandezas, as excelências, as virtudes de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que esse anúncio, para que outras pessoas sejam chamadas de lá e sejam tiradas das trevas e sejam colocadas nesta posição de santidade, neste espaço de luz. Então, as virtudes da igreja têm um propósito redentivo e por isso ela é essencialmente redimida, ela é reunida, ela é receptiva, ela é redentiva. Agora, meus queridos, qual é a realidade? A realidade é que muitas pessoas estão teoricamente buscando igrejas. Mas qual é a base para a decisão delas em relação a essas igrejas? A realidade é que muitos procuram igreja com base na adequação e não na fundamentação. Sabe o que isso significa? Eu procuro uma igreja que se ajuste a mim, ela se adeque ao meu jeito. Então, o meu critério de avaliação não é a mensagem que é proclamada, mas é como essa igreja pode se ajustar ao meu jeitão. Essa que é a realidade. Mais do que isso, a realidade é que muitas pessoas procuram a igreja com base, sabe o quê? No bom serviço e não no compromisso. Essa igreja tem um ministério infantil. Ah, então ela é igreja para mim. Essa igreja tem um ministério de jovens. Ah, então essa é a igreja para mim. Essa igreja tem um ministério de eletricistas. Então ela é uma igreja para mim. Essa igreja tem um ministério de gestantes. Então é uma igreja para mim. Ou seja, é uma igreja que é procurada naquilo que ela pode oferecer e não num compromisso pessoal em que eu estou ali para servir. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Então as pessoas procuram igreja mais com base na adequação do que na fundamentação, mais com base no bom serviço do que no compromisso, mais com base na corporação do que na comunhão. É aquele negócio. O meu compromisso é com o programa da instituição. Quando o programa acontece? No domingo. Beleza. Acabou a reunião? Deu. Eu não tenho mais vínculo nenhum com você. Percebe? Deixe-me viver isolado. Não se meta na minha vida. Por quê? Porque eu procuro uma igreja que se apresenta como uma instituição e não como um organismo vivo no qual os seus membros estão intimamente vinculados. É com base nisso que as pessoas procuram igreja. Mas, quando nós olhamos para o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, nós percebemos que devemos buscar igreja com outras bases. E eu quero finalizar essa nossa reflexão apontando para formas como podemos praticar esta passagem. Primeira forma delas é a seguinte: nós vimos que como igreja nós temos várias virtudes. Essas virtudes foram recebidas, correto? Portanto, se nós temos essas virtudes dadas por Deus, nós devemos ter a igreja que tem essas virtudes em alta estima. Gente, eu fico assim para morrer quando eu vejo gente falando mal de igreja. Igrejas do Senhor Jesus. Sabe por quê?
Porque a igreja não é uma instituição qualquer, não. É uma raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo exclusivo de Deus. São virtudes elevadíssimas que devem fazer com que nós tenhamos a igreja em alta conta. Então, uma maneira de nós praticarmos esse texto é termos uma alta estima pela igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, que é o outro lado da moeda, uma vez que nós temos todas essas virtudes, coletivamente falando, a nossa tendência é, poxa, nós somos tudo isso? Uau! Então, cuidado, não se orgulhe. Você não recebeu essas virtudes com o fim, como eu disse, de se regalar em si mesmo, de se inebriar e se absorver com essas virtudes, não. Não se orgulhe. Você recebeu essas virtudes com um propósito muito bem definido. E o propósito é a proclamação, o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma terceira forma de nós praticarmos o texto aqui é: seja um instrumento redentivo do Senhor. Porque foi para isso que nós, como igreja, fomos chamados. Agora, todas essas aplicações, elas servem para quem? Para membros de igreja. E para aqueles que estão buscando igreja? Basicamente, duas orientações. A primeira: pare de procurar uma igreja do seu jeito. Para com esse negócio. Sabe por quê? Porque você nunca a achará. Na verdade, você vai achar num determinado momento. No comecinho você vai se identificar, você vai curtir, de repente é o louvor, de repente é a forma como o pastor se comunica, enfim. Mas na rotina, quando o tempo passar e a gente viver a vida comum da igreja, olha, estou pensando em pular para um outro galho. Não é assim? Pois é. Pare de buscar uma igreja do seu jeito. Pare. Você não foi chamado para isso. Em contrapartida, então, o que você deve fazer? Decida por uma igreja do jeito de Deus. E uma igreja do jeito de Deus, ela pode ter ministério infantil. Mas ela pode não ter. Ela pode ter ministério com jovens, não tem problema necessariamente com isso. Mas ela pode não ter. E se ela não tiver, ela não vai deixar de ser igreja por causa disso. Não vai. Por quanto tempo a igreja não teve ministério infantil? Já pararam para pensar? Milênios! Milênios! A igreja deixou de ser igreja porque não tinha esse ministério? Não deixou. Por quanto tempo a igreja não teve ministério com jovens? Milênio, gente. Ela deixou de ser igreja porque não tinha esse ministério? Não deixou. Não deixou. Portanto, decida por uma igreja do jeito de Deus. Essa igreja prega o Evangelho de Cristo Jesus. Essa igreja não prega a lei. Essa igreja não prega regrinhas, mas uma santidade que vem por causa da fé, que é desenvolvida por causa da ação da graça em nós. Gente, essa igreja já tem tudo de que nós precisamos. Tudo. Porque o que a igreja tem de melhor? O seu Deus e a sua mensagem. É isso que ela tem de melhor. Vocês chegaram a ver a historinha de Chapeuzinho Vermelho? Lembra daquele momento? Chapeuzinho Vermelho chega lá perto da suposta vovozinha e vê aquele negócio estranho e começa a fazer perguntas. Vovozinha, por que essa orelha grande? Por que a sua orelha tem essa virtude? A vovozinha, suposta, deu uma resposta. Indicou qual era o propósito daquela orelha grande. Para ouvir melhor. Por que esse olho esbugalhado?
Virtude do olho, esbugalhado. Qual o propósito? Para te ver melhor. Esse nariz grande, para sentir melhor o seu cheiro. Essa boca enorme. Qual a razão, o propósito dessa virtude? Para comer você. A igreja recebeu as virtudes, mas ela não recebeu virtudes aleatoriamente. Até o lobo mau sabia que as virtudes que ele tinham um propósito. E a igreja recebeu virtudes também com um propósito. Qual o propósito? Proclamar o evangelho. Ser uma igreja redentiva. Por quê? Porque proclamar as virtudes de Deus é o propósito das virtudes dos seus. Remida